O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Isaías 9:1. Queridos irmãos e irmãs, são muitas as situações de nossa vida que podem nos fazer desistir do caminho da fé ou desanimar. Mas saiba, desejamos que todos estejam apostos e confiantes, pois o Senhor está conosco. Estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a reflexão deste dia, vamos acompanhar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, está no capítulo 6, versículos 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se encontrava num ambiente alto, estava solitário e em oração. Os discípulos no mar, num ambiente de águas agitadas. Um contraste destas situações. Jesus vem ao encontro deles em meio àquela tribulação. Caminha sobre as águas, a princípio pensam que era um fantasma. Aquele fenômeno, aquilo que estavam vendo, o assustam. Em outro relato, no Evangelho já em Mateus, no capítulo 14, Pedro, em meio àquele conflito, se apresenta. Pedro, que quer ir ao seu encontro, a ventania assusta Pedro e ele começa a afundar. Jesus o salva do perigo. Jesus estende a mão. Antes, porém, diz a todos: "Coragem, sou eu, não tenhas medo, tenham ânimo." Pois bem, meus irmãos e irmãs, em muitos momentos da vida, estamos em meio à agitação, ao barulho, às situações turbulentas, que não nos permitem reconhecer o Senhor. Mas são quantas tribulações, quantas tempestades que nós vivemos ainda hoje e vamos presenciar outras. Mas é Jesus quem chega sempre ao nosso encontro para nos socorrer e nos dar coragem, mesmo quando tudo parecer contrário à nossa vontade. É necessário persistir, atender o chamado que nos é reservado e atravessar o lago com as águas agitadas que nos fazem destinados à nossa fé. E ao mesmo tempo, na dor, nas provações, sempre, mas sempre, recorrer ao Filho de Deus. É Ele quem nos diz coragem, ânimo. O fato que acabamos de ouvir no Evangelho acontece logo após ao tema da multiplicação dos pães e dos peixes.
E mesmo tendo observado o que acontecera, ainda assim não haviam observado tudo o que o Senhor manifestara aos seus olhos. Será que é preciso acontecer sinais visíveis a todos para que possamos entender a importância de Jesus em nossa vida? Meu querido irmão e irmã, não espere que isso aconteça. E mais uma vez posso dizer, estejamos apostos, confiantes, pois o Senhor está sempre conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste dia quero celebrar confiante, render muitas graças a Deus pela vida de meu irmão Jonas, desejar muitas bênçãos, muita luz, muita paz, para que seja sempre este bom filho, este pai, zeloso, trabalhador, com a alegria do Senhor em sua vida. Rezo pela vida, pelo aniversário, nosso querido seu Inácio, que trabalha conosco, aniversário de Ciro Augusto, pela passagem do aniversário de Juliana Gomes, pelo aniversário de Padre Evanilson, do Padre Niltinho, do Padre Clédison, aniversário de ordenação, pelos 23 anos de matrimônio de Gesiel e Celiane. Hoje também lembramos com saudade Dona Mica Coutinho, nossa sogra, que neste dia partiu para o plano superior, como também Sueli, uma amiga que estava sempre conosco nesse mesmo dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, rezo também pela saúde de seu Urbano, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão no hospital, também pela passagem para o plano superior do pai de Lenieuda. Por tantos irmãos que nos pedem oração, entreguemos a nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas dores e também as nossas tribulações, no amor que vem do Senhor. Meus queridos, o Verbo eterno gerado pelo Pai nasceu para nós como criança na plenitude dos tempos e nos foi dado como um filho. Por isso, aclamemos com alegria, dizendo: Senhor, vós sois bendito eternamente. Filho de Deus vivo, que existis antes da criação do mundo e viestes à terra para salvar a humanidade, fazei de nós testemunhas fiéis do vosso Evangelho. Senhor, vós sois bendito eternamente. Sol de justiça, que fizeste brilhar sobre nós a luz eterna de Deus Pai, e resplandeceis ao mundo inteiro, iluminai a todos os que vivem nas trevas da morte. Senhor, vós sois bendito eternamente. Vós que vos fizeste criança e foste colocado no presépio, renovai em nós a simplicidade das crianças. Senhor, vós sois bendito eternamente. Vós que vos tornastes para nós o pão vivo, que dá a vida eterna, alegrai nossos corações pelo sacramento de vosso altar. Senhor, vós sois bendito eternamente. Rezemos, nos colocando diante do Senhor, em meio às nossas trevas, em meio às nossas dores, em meio às nossas tribulações e agitações da vida. E juntos possamos dizer: Senhor, vós sois bendito eternamente. Oremos. Ó Deus, luz das nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz,
e fazer resplandecer em nossos corações aquela luz admirável que vimos despontar no povo da antiga aliança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco de Assis, Nossa Senhora da Luz e São João Paulo II, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fiquemos em paz, que possamos ir em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.